gravar. Boa noite a todos. Hoje, dia 18/4/2023, vamos iniciar nossa segunda aula, Matemática Financeira. Quando a gente fala de matemática financeira, as pessoas já ficam preocupadas, né? Vou ter que fazer cálculos, matemática é difícil, esse negócio é complicado, né? Quando a gente fala de matemática financeira, a gente fala de quê? De dinheiro, né? Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de quê? Investimentos. Quando a gente fala de investimento, a gente fala de quê? Para se ter um investimento, precisa ter o quê? Um capital. Então, a pessoa tem um capital, ele quer fazer um investimento. Ele tem um capital, ele precisa, né, fazer ali algum tipo de investimento para que esse capital se multiplique, para que esse capital dobre, triplique, ou quem sabe, né, fazer com que esse capital se torne ali 10, 15 vezes a mais, né, do que é o investimento que ele está fazendo. Então, quando a gente fala de matemática financeira, nós temos que compreender que a matemática financeira ela veio para ajudar, ela veio para somar. E todos nós, né, seja você empresário ou não, você precisa saber um pouco de matemática financeira. Porque quando você sabe um pouco de matemática financeira, você não vai ser enrolado, né, na hora que você for comprar aquele carro financiado, na hora que você for comprar aquela casa financiada, você vai conseguir, no mínimo, né, saber qual é o tamanho, né, do financiamento que você está fazendo, o quanto você vai pagar no final desse financiamento, né, se é vantajoso ou não esse financiamento para você. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. No ponto de vista de vocês, vocês acham que uma taxa de juro hoje para financiamento de um carro, qual seria a taxa de juro ideal, né? Taxa de juro mensal, porque quando a gente fala de financiamento de carro, não existe outro tipo de taxa, é taxa, né, mensal. No ponto de vista de vocês, qual seria uma taxa de juros mensal que seria legal para vocês comprarem um carro hoje financiado? Pode falar, pessoal, um de cada vez para não tumultuar, né, para poder a gente conseguir ouvir vocês. 0,2% ao mês, professor? Seria uma taxa muito boa, Daniel. Muito boa, mas a gente não encontra uma taxa dessa, né? 0,2%. Normalmente, nesses bancos, eles cobram o quê? Uns 14%? A taxa de juro hoje, mais ou menos, de um carro novo, ela vai de 0,99, né, a mais ou menos 2,7, 2,8, dependendo de alguns bancos, pode chegar até 3% ao mês. Carros usados, 3%, 2,8% é mais ou menos uma taxa de juros que pode chegar nos dias de hoje. Só que o ideal, né, o ideal para você financiar um carro seria mais ou menos uma taxa de juro ali de 0,45, de 0,80, no No caso, máximo 1%. no caso, seria a margem da poupança, né? É, não consegue. Se bem que agora a poupança está com a margem boa exatamente porque a taxa Selic está alta. Então, taxa Selic alta, margem de poupança também subiu, foi lá em cima. Tem alguns investimentos de poupança que está chegando a 1% ao mês. Então, mas geralmente a poupança não acompanha. Geralmente a poupança vai estar entre 0,05, 0,03. Então, assim, a poupança não costuma acompanhar muito. Agora, para financiamento de carros, vocês têm que ter muito cuidado. Então, é importante que vocês saibam que existe uma taxa de juro mensal. Qual que é essa taxa de juro? Então, primeira coisa, quando você vai comprar um carro financiado, a primeira coisa que você precisa saber qual é o valor da taxa de juro que você vai pagar mensal. Porque esse valor vai fazer toda a diferença no valor da parcela e no valor total, né, que você vai estar pagando de juros para esse banco. Então você precisa analisar. Existem muitas financiadoras de veículos, muitos bancos, né, que fazem financiamento, e existe diversas taxas que são cobradas, né? Muitas vezes eles cobram a taxa pelo cliente, né? Às vezes o cliente passa mais confiança,
se o cliente tem mais tempo de empresa. Então eles fazem algumas análises. Mas você, como consumidor, você também tem o direito de dizer, não, essa taxa de juro aí está muito alta para mim, não quero. Preciso de uma taxa de juro melhor. Taxa de juro de cartão de crédito é para morrer, né? 19% ao mês. Quando o seu cartão de crédito lá vem, se você não consegue pagar, é 19%, 20% ao mês. É horroroso taxa de cartão de crédito. Quem pensa bem não usa cartão de crédito. O Rogério levantou a mão. Você deixa eu fazer algum comentário, Rogério? Fica à vontade. Não, é porque eu tinha baseado, era mais ou menos no cartão de crédito mesmo. Aí depois que eu meio que caí a ficha aqui. Era o rural. Confundi. O cartão de crédito, gente, misericórdia. Tome muito cuidado com o cartão de crédito. O cartão de crédito, imagina você, se você deve lá no seu cartão de crédito R$1.000, venceu a fatura, você não conseguiu pagar naquele dia, e aí começa os juros. Isso chega a 19% a 20% ao mês. Imagina se você deve 1.000, é R$200 no final do mês. Então, se você devia 1.000, agora você deve 1.200. Se passar mais um mês, você já ouviu falar dos juros sobre juros? Então, você vai pagar aqueles quase 20% em cima dos 1.200 agora. Não é dos 1.000 mais não. É dos 1.200. Então, você vai estar pagando juros sobre o capital e sobre o juro que você já deve. E aí o negócio vai virando uma bola de neve. Daniel, gostaria de falar? De um mês pro outro já pula para 1.240, né? Isso. Então, é loucura. Loucura, loucura, loucura. Ninguém dá conta. Cartão de crédito, gente, é terrível. Então, se você não está sofrendo com cartão de crédito, tome muito cuidado com ele. Cartão de crédito não te dá vantagem comercial. Eu não vejo, né? Eu, particularmente, não tô. Aqui é a minha opinião, tá? A minha opinião. Eu não vejo vantagem em cartão de crédito. Sabe qual que é a maior vantagem que você tem? Para o real. Cartão de débito. Dinheiro na conta. Porque aí você compra onde você quiser. Você compra da forma que você manda na sua compra. Você compra onde você quiser, da forma que você quiser. Deu desconto bom? Eu compro de você. Não deu? Vou comprar do seu concorrente. É R$10. Tudo bem, é R$10. Eu vou ganhar os R$10 na concorrência. Então, quando você tem o dinheiro, você consegue ter, né, essa condição de negociar. Ou seja, você é dono do negócio. Você compra como você deseja. Ou seja, você vai fazer alguns orçamentos. E o mais importante nisso, que quando você vai fazer qualquer tipo de compra, orçamento. A empresa, por exemplo, quem aqui trabalhou no departamento de compra de empresas? Alguém de vocês já trabalhou alguma vez? Não. Vocês já trabalhou com vendas e vocês fizeram vendas para empresas? Também não? Já fiz as duas coisas, tanto comprei quanto vendi. Para você comprar, né, se você trabalha em uma determinada empresa, você faz parte do departamento de compras e você vai comprar algum tipo de mercadoria ou prestação de serviço, você tem que ter no mínimo 3 orçamentos. 3 orçamentos para justificar aquela compra que você está fazendo. Se você não tem 3 orçamentos, isso vai te trazer um problema muito sério lá no final do mês. Então, toda empresa, você precisa fazer no mínimo 3 orçamentos para você comprar. E a gente consegue preços, diferenças de preços exorbitantes. Tá? A gente consegue. Você, pessoa física, quando você vai comprar, você tem o costume de fazer orçamentos antes de você comprar? Vocês têm esse costume ou não? Você já vai comprando, pagando, tal, não pede desconto? Eu tenho, professor. Ótimo, parabéns. Eu, principalmente mercado ainda. Às vezes meu marido briga, porque eu falo para ele, ó, no mercado tal tem a promoção tal, e no outro tá assim. Aí ele fala assim, mas o que vai gastar de combustível indo em um e em outro, é melhor comprar tudo no primeiro que aparecer na frente mesmo. Mas aí se você fizer a seguinte análise, eu vou lá no supermercado
né, do centro da cidade. Às vezes eu moro num bairro, ou eu moro no centro, vou no mercado lá do bairro. Então no caminho você já consegue passar ali em 2, 3 supermercados. Entendeu? Então você consegue economizar. Para vocês terem noção, eu saio de São Simão, eu rodo 180 quilômetros para fazer compras. Eu saio de São Simão e vou até Rio Verde para fazer compra. E aí você fala assim, mas vale a pena, professor? Bom, deixa eu ver se você vai me dizer se vale a pena ou não. Por exemplo, eu faço uma compra de R$ 2.000. Nessa compra de R$ 2.000 eu consigo economizar R$ 800. Aí eu te pergunto, você acha que vale a pena ou não? Eu rodo Sim. 180 quilômetros para ir, 180 para voltar. Eu gasto em média 170, R$ 180 de combustível. Mas dá R$ 800 de diferença. E eu passeio. Eu vou lá na pastelaria do Japão. Quem aqui passou por Rio Verde e foi na pastelaria do Japão? É o melhor pastel de Rio Verde. Aí eu vou ao shopping. Eu vou lá comer um sorvete lá do Chiquinho. Eu passeio com minha família. Então, para mim, vale muito a pena. Se eu fosse lá passear, já estava valendo a pena. E aí eu faço as duas coisas. Então, eu consigo economizar fazendo as minhas compras e ainda vou fazer um passeio com a minha família com o que sobra do valor das compras que eu estou fazendo. Investimento. Professor, Sim, aqui no interior é assim. Cidade pequena, todo mundo vai lá no mercado. Antigamente era 2 supermercados, Mercado Real e Bom Retiro. Comprava 45 dias no cheque, carrinho de R$ 1.500. Você não passava o mês. Chegou um cara aqui num mercadinho, Ponta de Vila, aqui, uma quadra daqui de casa. O cara vende só no dinheiro e no cartão de crédito e débito. Professor, tem coisa que chega a dar R$ 3 de diferença dos mercados grandes que vendiam no cheque. Os mercados hoje estão vazios. Vazios, vazios, vazios. Já ameaçaram ele, já conversaram com ele. Ele falou, não, moço, a mercadoria é minha. Se eu quiser dar de graça, eu dou. Então, eu tô ganhando dinheiro. Só não tô rico igual vocês, mas tô ganhando dinheiro. Para você ir no mercado dele agora, você pode marcar para você entrar lá dentro 40 minutos a 1 hora para comprar um pacote de trem de fila. E o pessoal está desacostumando o tal do cheque, entendeu? 45 dias, 60 dias, que acho que é vantagem, e no fim não é. isso vira um vício. O comerciante, tem muitos comerciantes que ele consegue segurar a clientela dele na notinha. É a notinha dos 30 dias. Venceu os 30 dias, o cliente vem, paga aquela, faz outra compra, paga aquela, faz outra compra. Então ele acaba fidelizando esse cliente através do cheque ou através da notinha. Só que isso aí não traz benefício nem para o cliente nem para o comerciante. Porque no final das contas, ao longo dos anos, isso vai acarretando muitos problemas. Né? São muitas pessoas que talvez compram e não dá conta de pagar e vai acumulando aquelas contas. Né? E no final ali de muitos anos, né, o cara acumula 40 mil, 50 mil, 60 mil de notinhas que ficaram para trás, de cheques que não pagaram. Então, assim, no final das contas, isso não traz resultado positivo para ninguém. Né? Em contrapartida, a pessoa que compra na notinha, ou no cartão, ou no cheque, você está comprando com dinheiro que você não tem. Digamos assim, você tem a expectativa de ganhar esse dinheiro. Digamos que você trabalha, tem o seu emprego, então você tem aquela expectativa de ganhar esse dinheiro. E tem gente que acaba extrapolando, né? Se ele ganha 2.000, ele vai lá e gasta 2.000 no cartão de crédito, na esperança de que no final do mês ele vai receber os 2.000 e vai pagar aquela fatura do cartão de crédito. Mas se acontecer um imprevisto e você não conseguir trabalhar os 30 dias do mês, e aí, o que vai acontecer com o seu cartão de crédito? Né? Chega no final do mês, o seu cartão de crédito vai ser bloqueado. Né? Vai começar ali a alimentar uma dívida milionária para você pagar. E isso é tenso, não é fácil. Tá? Negociar com esse pessoal depois
é outro problema muito sério. Se você propor algum tipo de acordo, eles te massacram. Então, o mais certo, se alguém de vocês tiverem algum problema com cartão de crédito, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: espera o banco te ligar para fazer uma proposta, mas observe bem se é realmente o banco. Para tirar as dúvidas, vai lá na agência onde você tem o seu cartão de crédito, tá? Porque existe malandragem demais. Se a empresa te liga propondo um acordo, né, digamos que você devia lá 2.000, essa conta já está em 10. De repente eles vêm falando, não, se você pagar 4.000 a gente vai liquidar essa conta. Né, mas você só devia 2. Você pode fazer uma contraproposta. Não, pago 2.300. Ou seja, você devia 2, está pagando 2.300. Você faz uma contraproposta. Geralmente eles aceitam, porque para eles estavam perdidos. Então, é a melhor forma de você negociar com esses bancos, né, onde você tem cartão de crédito e estourou o seu limite. Nunca procure eles, porque se você procurar eles, nunca vai dar negociação boa para você, porque eles sempre vão querer um valor exagerado. Então, sempre espere nessa negociação que vai ser de vantagem para você. Tá? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Bom, então nós falamos da taxa de cartão de crédito. Ó, taxa de cartão de crédito, né? Nós falamos da taxa de veículos, né? Para você hoje comprar um veículo, observe muito bem a taxa de juros que você está pagando. Se for uma taxa de juros de 2,5%, 2,8% ao mês, é uma taxa de juros muito alta. Faça um cálculo das parcelas, né, para você ver o tanto que você vai estar pagando aí de juros no final desse contrato que você está fazendo na compra desse carro. A taxa boa, 0,45 até 0,99 no máximo, já é uma taxa alta, mas dá para suportar, né, se você precisar muito comprar esse carro financiado. Geralmente, carros usados você não vai conseguir essa taxa, só em carro novo, isso você dá uma entrada ali de mais ou menos 50% do valor do veículo. Imóvel, nossa Deus, quando a gente vai analisar imóveis, uma vez eu comprei um imóvel, eu comprei um terreno financiado. Comprei esse terreno na expectativa de pagar esse terreno muito rápido, porque é o imóvel que estava sendo vendido por um valor muito bom, tipo assim, o imóvel valia uns 50 mil e ele estava sendo vendido por 40. Então eu falei, poxa, vale 50, a pessoa está vendendo por 40, então vai ser vantajoso para mim. Eu compro esse imóvel, pago ele no tempo financiado, depois eu quito esse negócio, né, e fico ganhando aí esse capital. Fiz o financiamento, comprei esse terreno, e só que assim, como as coisas não deram muito certo para mim, na verdade eu até tive uma condição de pagar esse imóvel, mas eu resolvi comprar um outro imóvel, e ao invés de pagar esse que eu já estava ali pagando mensal, continuei pagando, e eu pagava as parcelas desse imóvel de R$400 por mês. Então na época, né, era R$400 por mês. Só que assim, era o sistema de amortização. E aí eu pagava R$300 de juro e R$100 de amortização. Então, assim, era um absurdo. Já imagina, o capital que eu devia lá era de 40 mil reais. Então eu pagava R$300 de juro e descontava R$100 dos 40 mil. Então isso eu falei, cara, isso não vai funcionar, eu tenho que dar um jeito de pagar esse imóvel. Já tinha uns 2 anos que eu estava pagando e o imóvel valorizou, praticamente dobrou o valor, ele já estava valendo em torno de 80 mil. Só que aí eu esperei mais um tempo e consegui ainda vender esse imóvel por 85 mil reais. Então eu vendi o imóvel por 85 mil reais, quitei as parcelas atrasadas e ainda me sobrou quase 40 mil. Então assim, para mim ficou lindo, né? Ficou show de bola. Mas se eu continuasse pagando esse imóvel parcelado, com o passar dos anos, esse imóvel ele praticamente ia consumir todo o valor de investimento e eu não ia ter nenhuma renda com ele. Então eu fiz um negócio bom, um negócio que foi bom assim a curto prazo. A longo prazo seria um prejuízo para mim. Então a gente tem que observar muito. Nessa época que eu fiz esse financiamento, não conhecia eu não tinha conhecimento, né, das taxas de juros. Então
ficava ruim para mim. Eu também financiei um carro também quando eu não conhecia de taxa de juros. Paguei um absurdo nesse negócio. Depois que eu passei a conhecer as taxas de juros, tanto é que o último carro que eu comprei com uma taxa de juros de 0,49. E eu tinha expectativa de comprar outros carros, mas só que a taxa de juros estava 1,8, 1,7. Eu preferi comprar um carro, né, que talvez, tipo assim, eu criei na minha cabeça, não, eu vou olhar tipo 5 carros diferentes de marcas diferentes. Então aquelas 5 marcas, qualquer uma delas serviria para mim, mas eu precisava de uma taxa de juro boa. Então eu saí procurando pela taxa, não pelo carro. Então o carro era uma opção, é lógico. Então eu tinha 5 opções e aí eu cheguei numa empresa, era 2%, então eu fui na Honda, eu fui na Ford, fui na Volks e fui na Chevrolet. Então a Chevrolet foi a que fez o preço melhor, que era uma taxa de 0,49. Então na época eu comprei o carro na Chevrolet exatamente por conta da taxa. E o carro também era um carro que me servia, me agradou e eu acabei comprando por lá mesmo. É uma das empresas, não estou fazendo propaganda não, mas ela, como ela tem o banco GM, aí ela consegue fazer umas taxas de juros melhores, né, que é o pessoal lá da Chevrolet. Estou falando com base nas pesquisas que eu fiz na época em que eu comprei o meu carro, tá? Janaína, deseja fazer alguma pergunta? Professor, e a diferença, pergunto porque na empresa a gente oferece o crédito consignado para os colaboradores, mas eu não vejo muita vantagem falando de taxa de juros. Tem diferença do consignado para o crédito pessoal? Então, o crédito consignado hoje está 1,8. Está muito alto. Eu não sei, né? Pensa, uma taxa de 1,8 ao mês, num crédito consignado, o crédito consignado ele era para ter uma taxa de 0,99, de 0,78, porque é uma garantia muito grande que o banco tem de receber aquele dinheiro de volta. Eu já vi alguns funcionários que me apresentam um contrato com a taxa chegando a 2,38 por mês. Então, mas agora a taxa que foi estabelecida pelo governo federal é de 1,8 a partir de agora, né? Porque ele tinha jogado um pouco mais baixo, os bancos brigaram, cortaram aí esse crédito e tal, e aí brigaram para lá, brigaram para cá e colocaram essa taxa a 1,8. Então hoje ela tá fixada em 1,8. Ela pode ser menos um pouco, mas não pode passar de 1,8. Agora, assim, esses bancos são terríveis, né? A gente tem. Por isso que eu tô falando para vocês. Vocês precisam conhecer as taxas de juros antes de vocês comprar qualquer coisa. Procura, olha, eu tô comprando isso financiado e tal. Qual que é a taxa de juros? Se o cara não quiser te falar, você vai lá e faz o cálculo. A gente vai aprender a fazer o cálculo aqui de taxa de juros. E aí você mesmo pode fazer o cálculo. O cara tá me cobrando 70 parcelas de R$ 500. Então quanto que tá dando sobre um capital de, sei lá, de 30 mil, só um exemplo para vocês entenderem. Então você vai conseguir fazer essa conta e você vai saber quanto você vai pagar de taxa de juros. A gente vai aprender isso aqui ao longo do curso. Então eu estou falando um pouco assim sobre matemática, a gente está fazendo uma introdução aqui. Priscila, deseja falar? Professor, é igual lojas, né, também, né, em questão dos crediários delas. Hoje mesmo, eu, por exemplo, eu fui numa loja aqui da minha cidade, comprar uma máquina de lavar porque a minha estragou. Lá estava o valor de 2.600 e pouquinho à vista ou no cartão da loja. Aí eu peguei e fui tentar no cartão da loja, só que o meu limite não passou. Aí a menina veio me oferecer no carnê. No carnê ficava 12 vezes de 400 e poucos reais. O valor da máquina ia sair 5 mil e pouco para mim, sendo que eu iria pagar 2.600 e pouco. Aí eu falei para ela, falei assim, não, moça, deixa para depois que eu vou ver se eu consigo fazer como se diz, um levantamento financeiro lá das minhas despesas e vou ver se eu consigo comprar à vista, porque o carnê não vai não. Mais ou menos uns 3,5%, 4% ao mês. É judiado. É um juro muito alto. Então, pessoal, o certo, né, o que eu aconselho vocês trabalhe com o dinheiro de vocês. Professor, dinheiro não sobra. Mas o dinheiro não sobra, como que você ia pagar a parcela lá então daquela máquina?
Como que você ia pagar a parcela do carro? Como que você ia pagar a parcela da casa se o dinheiro não sobra? Ah, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas como que você vai fazer uma conta sabendo que não tem dinheiro? Então, se você começar a trabalhar a sua mente para isso, certo? Não, eu vou trabalhar a minha mente para isso. Então, eu vou trabalhar, vou ganhar o dinheiro, vou fazer alguns investimentos, né? Esse dinheiro vai me dar um retorno, eu vou conseguir levantar um capital e aí eu vou fazer aquela compra daquele carro, aquela compra daquela moto, aquela compra daquela máquina, da televisão e assim por diante. Os empresários me odeiam por isso, tá? Porque eles ganham muito dinheiro, né? Você vai numa loja comprar, aí você fala quanto que é o valor à vista. Não, a gente faz para você parcelado em tantas vezes. Ninguém quer te vender à vista, porque eles não estão ganhando muito no à vista, eles ganham no parcelado, ganham muito dinheiro. Então eles querem parcelar. Pode falar, Daniel. É igual o senhor falou aí que os bancos brigou e o governo brigaram por causa da taxa de juros, né? Se o governo bate o pé e fala não é 1%, os bancos aceitariam, porque eles não vivem sem o consignado, eles não dão conta de sobreviver sem eles. Eles iam pegar 1% de todo jeito. Só que aí o governo ia sofrer pressão, porque muita gente ia ficar sem o financiamento e empréstimo por algum tempo, né? É, gera pressão, gera desconforto, a oposição cai em cima. Então, assim, vamos negociar aqui para ver se a gente consegue dar uma melhoradinha aí pro aposentado e os bancos ganham um pouco também e tal. É aquela baba de calango, né? Infelizmente, no meu ponto de vista, o consignado ele deveria ser um financiamento mais em conta para as pessoas, porque assim, a chance de prejuízo é muito pequena do consignado. Agora, outros tipos de financiamento, aí eu já não vou entrar em detalhes, né? Até porque a taxa Selic está muito alta. Enquanto a taxa Selic estiver alta do jeito que está, é muito difícil. Inclusive, até essa taxa de 1,8 aí é, é difícil para os bancos também. Né? Porque se o banco precisa pegar um dinheiro lá do Banco Central, ele vai pagar os 13% ao ano, que é da taxa Selic, está dando mais de 13%. Para ele fica puxado também, não é fácil. Alguém levantou a mão? Maísa, gostaria de fazer alguma pergunta? Complementar? Eu acho que eu tô assistindo essa aula tarde demais, porque eu tenho um carro em novembro. Meu carro à vista era de 20 mil. E eu fui ver agora quanto que tenho para pagar. Tá 31. E tipo assim, eu vou pagar duas vezes o mesmo carro praticamente. Agora eu tô super arrependida. É muito ruim. Aí é onde eu falo para vocês, pessoal, pergunte qual é a taxa de juros. Esse caso seu deve estar mais ou menos aí com 2,8, 2,7 de taxa de juros ao mês, para dar mais ou menos esse valor. Então, assim, é uma taxa de juros muito alta. Então, fica puxado, gente. Imagina 20 mil pagar 31 mil. Então, praticamente quase dobrou ali o valor do carro. Então, assim, é difícil, não é fácil. A gente trabalha, a gente luta muito. Para a gente ganhar dinheiro é muito difícil, não é fácil. Para a gente trabalhar, ganhar, é muito difícil. Então, a gente precisa. Eu falo assim que você precisa valorizar o seu suor. Bem, não é o seu dinheiro, é o seu suor, é o seu trabalho. Porque o dinheiro, como eu disse a vocês na aula anterior, vocês precisam ter um objetivo com o dinheiro. Você tem que trabalhar por um objetivo. Então você pega o dinheiro, né, que é o fruto do teu trabalho, e investe naquele objetivo. Dinheiro não serve para nada, só serve para investir num objetivo ali que você deseja, uma meta que você deseja alcançar. Então, quando você trabalha pensando naquela meta, pensando naquele objetivo, aí você abre mão de algumas coisas. Não adianta, pessoal, se vocês colocar na cabeça assim, o que acontece? Eu vou contar uma história aqui. Você recebe R$ 2.000 por mês. E aí você consegue sobreviver até bem com R$ 2.000 por mês.
E você vai estar conseguindo sobreviver com R$ 2.000 por mês, tá tudo beleza, tá indo bem. Aí de repente você ganha um aumento salarial, o seu salário vai para R$ 3.800. Antes você ganhava 2, agora você ganha 3.800, ou seja, 1.800 a mais. Na minha mentalidade, eu vou fazer o quê? Eu vou guardar os R$ 1.800, vou juntar esse dinheiro para eu fazer um investimento, na minha mentalidade. Mas quando a maioria das pessoas, não estou falando que é todos, mas a maioria das pessoas, o que eles fazem? Quando ele começa a ganhar 3.800, ele fala assim, cara, agora eu posso ter Netflix, Amazon, agora eu posso ter uma antena aqui para pegar 500 canais, vou contratar o melhor pacote, porque agora eu estou ganhando 3.800. Agora eu vou na pastelaria todo final de semana, e aí quando chega no final do mês, os 3.800 que ele está ganhando não dá nem para pagar as dívidas que ele fez. Porque ele já automaticamente ali quase que dobrou as despesas dele, ou praticamente dobrou. Boa noite, Silvestre, seja bem-vindo. Boa noite, professor. E aí acontece dessa forma, por exemplo, e aí a pessoa não consegue fazer investimentos, tá entendendo? Não é que você não mereça isso. Você merece ter uma TV a cabo, você merece ter Netflix, eu sei, você merece. Mas será que é o tempo? Eu costumo dizer assim, que se você está em fase de crescimento é quando você ainda não tem uma casa para morar, você paga aluguel, principalmente a casa para morar. Eu costumo dizer que toda pessoa, né, é o básico de toda pessoa, é trabalhar com o objetivo de ter a casa própria. Né? Porque quando a pessoa trabalha com esse objetivo, luta, compra um meio lote se for preciso, investe ali, constrói. Você tendo a casa para você morar, depois os outros sonhos você vai conquistando ao longo da sua vida. Mas eu penso que a primeira coisa é a casa para morar. Porque se você chega na velhice e você não tem uma casa para morar, você vai morar de aluguel. Aí você vai receber uma aposentadoria. Se você tiver a sorte de aposentar lá por tempo de serviço, receber uma aposentadoria boa, tudo bem. Mas se você aposentar com salário mínimo por mês, como que você vai pagar aluguel, comprar comida, remédio? Fica difícil, não fica? Então, se você tem a casa de morada, com um salário mínimo você consegue sobreviver. Mas se você não tem, você vai sofrer muito. Então, é você pensar a longo prazo. Né? Fazer sacrifício para que ao longo prazo você conquiste os seus sonhos. Isso não é fácil, tem que abrir mão de muita coisa. Quando a gente fala de matemática financeira, eu estou falando aqui, né, dentro da matemática, porque quando a gente fala de dinheiro, né, não existe matemática se não existe valores. Então, quando a gente fala de matemática, a gente fala de valores, fala de capital, de investimentos, e é dentro dessa linha de pensamento que eu gosto de trabalhar. Porque se você administra bem o seu dinheiro, né, o suado dinheiro que você ganha, você vai conseguir realizar os seus sonhos. Se você não administra bem o suado dinheiro que você ganha, você não consegue realizar os seus sonhos. E não adianta, nós só realizaremos os nossos sonhos se nós fizermos economia. Ou seja, se nós economizarmos, cortarmos despesas desnecessárias. Sacrifício. Aí você consegue. Depois que você comprar a sua casa, né, que você mobiliar, aí você vai ter condição de ter talvez aquela sonhada TV a cabo, aquela sonhada Netflix, aquela sonhada Amazon, e assim por diante. Mas o primeiro passo, né, é um lugarzinho para você repousar com a sua família. Vamos aqui então falar um pouco mais, eu vou compartilhar a minha tela, eu vou compartilhar aquela apostila que eu enviei para vocês. Hoje a gente está fazendo aqui uma introdução sobre o que nós iremos falar, né, em matemática financeira. Vamos aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente dar início aqui então ao conteúdo de matemática financeira. Já fizemos aqui uma breve introdução, né? Conversamos sobre as taxas de juros. Vamos entrar aqui um pouquinho mais.
Bom, então, matemática financeira. Matemática financeira é uma área de aplicação prática da matemática que consiste em cálculos direcionados à melhor organização e a maior controle do dinheiro. E o maior controle de dinheiro. Então, quando a gente fala de matemática financeira, né, a gente vai aplicar ela onde? Para melhorar, né, o direcionamento da empresa e a organização. E para a gente ter um controle financeiro da nossa empresa. Porque se a gente não consegue fazer um bom direcionamento dos recursos, se a gente não consegue organizar as entradas e saídas, a gente não consegue fazer investimentos, então o nosso negócio tende muito a paralisar, ou seja, várias empresas elas quebram, né, muito antes de começar a ganhar dinheiro de verdade, porque não tem uma organização financeira. A organização financeira do negócio é primordial para a garantia, né, e sustentabilidade do negócio. Existem pessoas que têm ideias fantásticas, né? São empreendedores que, se tivesse alguém para administrar o negócio ali, conduzir essa parte financeira, alguém de confiança, é lógico, e se a pessoa tem que confiar também, com certeza daria muito certo. Mas o maior erro que muitos empreendedores, o maior erro que muitos cometem é porque eles têm boas ideias, eles têm coragem, eles iniciam um negócio, o negócio começa a crescer e vai indo muito bem, só que ele não sabe administrar esses recursos, né? Não consegue administrar ali a questão de compra de insumos, não consegue administrar essa questão das vendas das mercadorias. Às vezes ele quer fazer o produto dele mais barato do que o do concorrente dele, né? Às vezes ele está gastando mais no custo de produção e está vendendo produto mais barato. E aí ele não vai conseguir manter o negócio dele de pé. Vai chegar um momento que ele vai saturar, né? O negócio não vai para frente. Eu já vi pessoas começar um negócio, vender a casa de morada. O cara teve uma boa ideia, vendeu a casa de morada, falou, vou investir na minha ideia. Beleza, sua ideia é boa, vai dar certo. O cara montou a empresa, comprou as máquinas, começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro. Porém, né, quando ele ia comprar os insumos, ele não fazia pesquisas, ele não fazia orçamentos para comprar nos locais mais baratos. Então ele comprava os insumos mais caros. E aí, na hora de vender o produto, ele ia lá naquele cara que já estava no mercado há 20 anos, o cara que compra insumos, estava comprando insumos 50% mais barato do que ele, e aí ele queria concorrer com aquele cara. E aí o que aconteceu? Ele não conseguiu manter o negócio, porque ele estava tirando do bolso para agradar o cliente dele para concorrer com o outro empresário que já estava no ramo há 20 anos. O negócio não deu certo, o cara perdeu a casa de morada. Então ele teve uma ideia boa, né? Ele montou um negócio, tinha tudo para dar certo, mas não deu certo exatamente porque as decisões foram erradas. E quando a gente fala da matemática financeira, ela nos ajuda, ela nos traz inspiração e através da matemática financeira a gente consegue organizar o nosso fluxo de caixa para que a nossa empresa gere lucros. A empresa tem que dar lucros. Independente do concorrente estar lá vendendo mais do que eu, não, a minha empresa tem que dar lucro. Se a minha empresa não dá lucro, naturalmente ela vai quebrar. Ela não vai conseguir sobreviver. E às vezes a pessoa não faz conta. Fluxo de caixa. Isso é muito importante. Então, de olho no fluxo de caixa. Entradas, saídas. Quanto que eu consegui de lucros? Eu fiz uma movimentação de 100 mil reais, comprei, vendi. No final das contas, quanto me sobrou? Cara, não sobrou nada, você está perdendo aqui 5%, 3%, está tudo errado. Então, eu tenho que mudar a minha forma de trabalhar. Né? Na nossa vida pessoal é diferente? Não, você ganha 2 mil reais por mês. Aí chega no final do mês você não tem nem um centavo.
bom, tenho que mudar essa minha forma de administrar o meu dinheiro, porque tem que me sobrar alguma coisa. Ou então eu tenho que conseguir um emprego que me pague um pouco melhor, né, para que sobe um pouquinho aqui para eu fazer algum investimento. Então a gente tem que sempre estar buscando melhorias, porque se você não busca, ninguém vai buscar por você. Você precisa se esforçar, né? Eu costumo dizer assim que você tem que estar bem no trabalho. Primeiro passo, tem que estar bem no trabalho. Segundo, você tem que ganhar, né, ali algo que é generoso, pelo menos para cuidar da sua família. Né? Se você não está conseguindo, você tem que fazer o quê? Não estou falando para você abandonar o seu emprego, mas você precisa procurar melhorias. Né? Então continua trabalhando e comece a procurar melhorias. No momento que você encontrou uma oportunidade melhor do que aquela onde você está, vá embora. Se é que naquele lugar não tem oportunidade para você crescer. Porque tem muitas empresas que a gente tem, né, oportunidade de crescimento. Isso é muito bom. Né? Você trabalhar numa empresa, desenvolver, crescer, de repente ser um supervisor, um gerente, um diretor, isso é muito bom. Tem empresas que não dá essa condição para o funcionário. Às vezes o funcionário trabalha 10 anos e é no mesmo cargo, às vezes o salário não aumenta do jeito que precisa e aí fica insustentável. E a gente tem exemplos, né? Tem pessoas que estão lá mais tempo do que nós. Né? Se com o João talvez não está fluindo, será que vai fluir comigo? O João é um bom funcionário, né? Tão bom quanto eu. Não fluiu com ele, será que vai fluir comigo? Tô achando que eu vou procurar um empreguinho melhor. Então a gente tem que sempre procurar aquilo que é bom para nós. Mais do que uma ciência, é uma ferramenta bastante útil no dia a dia, tanto para cuidar das contas pessoais, quanto daquelas que pertencem a uma empresa. A partir de diferentes fórmulas, é possível ter uma visão integral sobre finanças, utilizar bem o dinheiro, aumentar o seu valor e evitar prejuízos. É também a partir dos instrumentos de matemática financeira que sonhos são realizados ou concretizados. Então é através desses instrumentos que nós vamos conseguir conquistar os nossos sonhos. Aí você fala assim, professor, mas eu ganho tão pouco. Se eu juntar R$ 500 por mês, será que eu vou conquistar o sonho da casa própria? Sim. Só guardando 500 por mês, você vai começar a guardar 500. Quando você tiver ali uma média de 10 mil, né, 8 mil, você vai fazer o quê? Um investimento. Você vai lá e faz um investimento em bolsa de valores, você compra títulos do governo, faz algum investimento que vai te trazer um retorno. E aí, esse investimento, ao longo dos dias, ele vai te dando um retorno, vai te dando um retorno. Em contrapartida, você continua investindo, né? Compra eu não dou conta de comprar a casa, compra meio lote. Compra ele e deixa lá. Continua juntando dinheiro. Daqui a pouco você vende aquele meio lote, ganha lá 10 mil, 15 mil naquele meio lote, e aí você já está multiplicando o seu capital. Então, tudo que você puder comprar para multiplicar o seu capital, compre. De repente você está aí na tua casa e aí aquele teu amigo lá do Nordeste quer ir embora para o Nordeste, acontece demais. O cara quer ir embora para o Nordeste, o cara tem uma moto que vale 10 mil, mas ele está desesperado, ele falou que não quer ficar mais aqui, que ele quer ir embora e ele vende a moto por 8 mil para você. Compra a moto dele. Aí você compra a moto dele, passa pro teu nome e na semana seguinte você coloca ela para vender de novo. De repente você vende ela por 10, 10.500 e aí você já está ganhando ali 1.500, 1.600 reais. Parado, deixa ela lá na sua casa, você não precisa movimentar. Coloca lá no Facebook, né? Posta lá nas feiras da vida lá do Facebook. Tome cuidado com o golpe, tem muito bandido, mas dá para ganhar dinheiro. Né? São formas de ganhar dinheiro. A gente tem que ter essa visão de ganhar dinheiro em tudo. Geladeira, o cara tá querendo vender a geladeira vale R$ 1.000, o cara quer vender por 300. Compra ela, coloca lá na área da tua casa e divulga ela lá no Facebook, faz que você tá vendendo lá por R$ 800, ganha lá 500. Então assim, existem várias formas de ganhar dinheiro. Se você tem um pouquinho, você consegue fazer esse pouquinho multiplicar através desses negócios que você faz. Quem de vocês aqui nunca teve uma oportunidade de comprar alguma coisa para ganhar dinheiro?
Pode falar, Daniel. É assim, o problema maior que eu vejo, professor, é que muita gente quer ganhar muito de uma vez só. E eu acho que não é por aí. Não. Por exemplo, meu pai comprou uma geladeira pequena daquela normal, de frizinho separado, Consul, geladeira Consul, marca boa. Deu problema no motor, falou, vou jogar fora. Falei, vai. A hora que ele falou, vou jogar fora, eu falei, posso levar? Pode. Paguei R$ 300, coloquei o motor reciclado. A mulher procurando uma geladeira para vender para pôr na barraca de queijo dela, vendi por R$ 1.000. Custava 1.700 a novinha. Quer dizer que gastei 300 no motor, vendi por 1.000, ganhei 700 conto. Meu irmão comprou uma churrasqueira que o bichão pegou em pregão bom, comprou uma churrasqueira nova. Falei, essa churrasqueira elétrica sua, meu irmão? Vou jogar fora esse trem. De 2 motorzinhos, um motorzinho pifou, né? Peguei, fui lá no cara, ele pagou R$ 600 na dele. Levei no eletricista e falou assim, Daniel, para arrumar um motorzinho 80, arruma os dois por 160, você fica com a churrasqueira zero. Comprei o limpa-forno, que foi na 45. Paguei 90, comprei o limpa-forno, que foi 12, 102. Aí meu irmão chegou e viu, comprou uma, não quis aquela. Não, eu falei, não, essa é aquela. Só deu o trapo dela. Aí eu sou assim, eu fico no lixo. E eu tenho um negócio comigo, professor. O não já é meu. Agora, se falar talvez, já é lucro. Ótimo, isso é muito bom, parabéns. A Priscila também levantou a mão. Professor, estava observando aqui essa parte que o senhor falou aí, que, assim, quando tem uma oportunidade de agarrar, né, e comprar por um valor tal e vender outro valor. Aqui na minha casa, por exemplo, meu esposo já é instrumento. Ele toca, então tudo que ele vê falando de que tá vendendo guitarra, vendendo violão, vendendo uma coisa ou outra, ele tá no meio. Esse tempo atrás mesmo, ele participou de uma rifa de um violão. Ele pagou R$ 30 na rifa, foi sorteado, o violão vale 2.000 e pouco. Aí ele ganhou o violão, vendeu, aí o rapaz não conseguiu pagar, né, todo o violão para ele. Ele pegou o violão de volta, aí tá aqui guardado. Aí eu falei, você não ia vender? Ele falou assim, não, eu ia, mas eu gostei do violão, deixa aí. Aí tem violão, 3 guitarras, 2 amplificadores, tudo aqui, 3 pedaleiras. Eu falo, meu filho, você pegou, você ganhou para você revender, então revende. Só que aí ele fala que tem dó, que ele gostou e tem dó. E é um mercado muito bom esse mercado aí. Para quem entende, é o mercado de ganhar muito dinheiro. Tem pessoas que são apaixonadas nessas, principalmente se for relíquia, né? Aqueles modelos mais antigos. Para algumas pessoas não tem valor, mas para outras pessoas eles pagam caríssimo nisso. Eu tenho um amigo mesmo, ele é apaixonado, ele na casa dele deve ter umas 30 guitarras lá, violão, baixo. Aí assim, ele fala, não, isso aqui é de 1970, esse aqui é de 1980, esse aqui é de 1955. Ele fala assim no orgulho, tipo assim, deve ter lá uns 400 mil investido lá em instrumento, e ele feliz da vida falando dos instrumentos dele. Eu olhando para aqui falando, meu Deus, para mim se eu visse na lixeira, ia ficar na lixeira, porque não tem valor. Mas para ele pagaria um valor excepcional. Então, assim, instrumentos dá para ganhar muito dinheiro. Para quem tem conhecimento é muito bom. O Rogério levantou a mão? Mais alguém deseja falar? Ô, professor, esses tempos atrás eu comprei uma 150 que o cara tava apertado aqui na minha região, 2008. Aí o cara tava meio apertado e tal, eu fiz uma proposta pra ele, aceitou. Eu paguei 4.800 nela, tem 2 anos. Eu tô com ela até hoje, né, que aqui o serviço é pertinho e tal, só pra fazer um quebra-galho mesmo, o carro fica mais guardado. Esses dias um cara ofereceu 8.700 nela, tem 2 anos atrás, você vê, praticamente dobrou o dinheiro. Dobrou o valor. É dessa forma que a gente ganha dinheiro. Olha só, vocês são espertos. Tô gostando de ver. Tem mais alguém? Alguém mais deseja falar? Observem que não é difícil você fazer o seu dinheiro render. Aí você fala assim, mas é muito difícil juntar dinheiro para comprar um carro. Tá, é difícil você juntar uma parte porque é o começo, mas quando você começa a alimentar esse sonho, né, você começa a comprar alguma coisa, vender,
você começa a comprar e vender, você vai ficando apaixonado por esse negócio, porque você ganha R$ 500 aqui, 200 ali, 300 lá, 800. Eu não posso ver a oportunidade. Eu sou aquela pessoa que eu fico assim, observando tudo. E quando eu vejo uma oportunidade, eu vou lá e pá, faço um negócio. Né? Eu já tive negócios meus que eu ganhei R$ 12.000. Teve negócio meu que eu ganhei R$ 60.000 no negócio. Então, assim, gente, eu comecei pequeno. Eu não preciso pensar que eu. Ah, professor, não, eu comecei. Quando eu comecei foi com R$ 6.000. Comprei a minha primeira casa com R$ 6.000. Uma casa numa cidade do interior. Fiquei com essa casa lá uns 2 meses. Vendi essa casa por R$ 9.000. Falei, cara, mas que negócio bom. Comprei a casa, morei na casa, vendi a casa R$ 2.000. Rapaz, esse negócio é bom. Comecei a gostar desse negócio. Aí eu fui para Rio Verde. O dinheiro dessa casa, né, que deu 9.000, mais uma moto que eu tinha no valor de 9.000, que eu tinha pegado um acerto de uma empresa. Juntei o 9.000 da moto, mais 9.000 da casa, comprei uma casa em Rio Verde, paguei R$ 18.000. Beleza, fiquei nessa casa lá uns tempos, e os tempos passaram, e eu fui trabalhando, fazendo outros investimentos. De repente vendi a casa por R$ 80.000. Comprei uma outra casa por R$ 12.000. Fiquei com essa casa há um ano. Eu dei pro meu cunhado morar e falei para ele, não, você mora aí um ano, daqui um ano você me paga essa casa. Eu comprei por 12, eu te vendo por 15 daqui um ano. E ele ficou um ano morando na casa. Quando terou um ano, eu falei para ele, olha, eu vou vender a casa, você vai ficar com a casa? Ah, não tem jeito, eu tô devendo e tal. O cara ganhava bem, quase 3.000 por mês, lá meados de 2013. Eu falei, cara, você não tem condição? Não, não tem. Tá bom, desocupa a casa, eu vou vender a casa. Eu ia vender para ele por 15.000. Ele desocupou a casa na semana seguinte, uma semana depois. Eu vendi a casa por R$ 24.000. Ou seja, eu ganhei 12.000 em um ano. Eu não fiz nada, eu só comprei a casa e deixei ela lá. Então, é assim que o dinheiro multiplica. Nós, né, eu falo por mim, eu sou uma pessoa pobre. Então, nós que somos pobres, nós temos que ganhar dinheiro dessa forma, fazendo pequenos investimentos. A gente começa pequenininho, aí a gente vai crescendo, né, começa a avançar. Né, eu fiz muitos negócios. O Rogério estava falando a questão da moto, eu comprei muita moto e vendi. Sou apaixonado em moto. Comprar moto e vender é o meu forte, eu gosto demais. Então, quando vejo uma oportunidade, eu compro e vendo. Dá dinheiro. Né? Você precisa aprender, o Daniel deve saber disso. Existem algumas coisas, principalmente moto, marca de moto. Marcas Y, da marca YBR, da Yamaha, aquelas motos, não tem um comércio muito bom. Você vai vender, mas não tem um comércio bom. As motos que tem um comércio bom é moto Honda. Bis é a melhor moto para ganhar dinheiro, porque a Bis ela tem uma saída muito boa. Ah, eu vi uma Bis para comprar 4.000 tal, compro, vende ela por 7. Tá ganhando dinheiro. Então, pessoal, tô ensinando vocês aqui como vocês fazem para ganhar dinheiro. Não é só trabalhando. Trabalhar é bom, a gente precisa trabalhar. Mas não é trabalhando que a gente vai conquistar aquele sonho da nossa casa própria. Aquele sonho de comprar um carro 0 km. Porque se você for comprar isso só com o seu suor, com o seu trabalho, às vezes isso vai levar muito tempo. Mas se você começar a fazer alguns investimentos, você consegue adquirir esse sonho aí, você consegue realizar esse sonho mais rápido. Tá? Então é só uma dica. Nós estamos falando de matemática e eu já empolgo, pessoal, porque eu amo esse negócio. Esse negócio de comprar e vender é um negócio que eu amo, tá no meu sangue. Eu fico já toda afoita aqui, né? Se alguém tiver alguma coisa para vender aí, porco, galinha, sofá, pode falar comigo. Amanda por Sedex. Brincadeira, pessoal. Só para descontrair. Bom, para entender melhor, basta lembrar da importância da organização e planejamento ao contratar um empréstimo ou obter um financiamento, seja para aquisição de um veículo ou de um imóvel. Exceto se você possui toda a quantia para realizar o pagamento à vista. Terá que fazer cálculos para entender o impacto desse produto financeiro e suas prestações no orçamento pessoal. Para tanto,
são necessários conhecimentos básicos sobre porcentagem, juros e fórmulas que permitem compreender exatamente o tamanho da conta. E quando a gente compreende, né, vem o pesadelo. E a gente parece que só acorda depois que a tragédia já está feita. Depois que o carro já está na garagem, aí a gente acorda numa manhã, começa a fazer conta e a gente arrepende e fala: puxa vida, onde eu estava com a cabeça? Como que eu vou pagar esse tanto de dinheiro? Uma amiga minha, eu estive visitando uma família há poucos dias e uns amigos deles vieram visitar eles. Esses amigos vieram de longe. Eles moram em São Simão, os amigos vieram lá do Tocantins fazer uma visita na casa dessa família. E esses amigos distantes, amigos queridos que outrora viviam aqui na região de São Simão, tinham uma amizade boa, vieram na casa dessa amiga minha e vendeu para ela um colchão. Aquele colchão, sabe? De 5 mil reais. Aquele que tira as dores da sua coluna, do seu corpo, né? Tira sim, mas só alguém aí já comprou esse colchão e realmente deu certo, resolveu o problema das dores na coluna? Ou só foi a minha amiga que teve esse prejuízo? E aí, esse pessoal fizeram um financiamento consignado para ela e venderam o colchão. O colchão valia lá os 5 mil reais. Ela vai pagar 16 mil reais no crédito consignado, 181 parcela. Quando ela acordou pela manhã, que ela foi fazer os cálculos, o marido dela estava junto, ela começou a chorar quando ela viu o tamanho da besteira que ela tinha feito. Aí ela me convidou: Davi, vem até minha casa para você me falar o que eu posso fazer para resolver isso aqui. Bom, gente, nesse momento, a gente não pode fazer nada para resolver. Sabe qual que é o único modo de resolver isso daí? Pagar a dívida. Se você não quer, né, ficar pagando isso aí durante 180 meses, você vai ter que fazer o quê? Juntar dinheiro e pagar isso à vista. Né? Vai lá, junta o dinheiro e paga os 5 mil que você contratou. Ou 5 mil e ali um pouquinho de juro, né, das primeiras parcelas. Quita esse negócio e sai dessa dívida. Então eu falei para ela, a única solução é você juntar o dinheiro e pagar essa dívida o mais rápido possível, senão você vai ter um prejuízo muito grande com isso aí. Porque maior ainda do que você está tendo. Então assim, essa conhecida minha estava chateada com os amigos que vieram de longe. E eu falei: olha, a próxima vez que os seus amigos vierem à sua casa, pede para eles não te trazer esse tipo de problema. Porque é muito triste, né? Já pensou? O seu amigo vem te visitar e te ilude com um colchão de quase de 5 mil reais que não vai te trazer um resultado satisfatório. Né? Então, é um tipo de amizade que a gente tem que pensar algumas vezes, né, para trazer para dentro da nossa casa. Maísa, pode falar. Um dos problemas disso é que nem você falou, a gente só percebe depois, né, que já fez a conta. Por exemplo, eu tenho agora uma dívida, né, de 4 anos, essa dívida fixa, e eu não posso fazer mais nenhuma outra conta, porque todos os meses eu sei que eu tenho que estar ali com aquela parcela em dia do meu carro. Aí atrapalha, por exemplo, você mudar de casa, atrapalha você comprar uma outra coisa, porque todos os meses aquela parcela tem que estar ali para você pagar. E acaba que atrapalha o seu financeiro todinho. Quando vocês forem fazer financiamento de carro, se esforce para não passar das 24 parcelas. Se esforce, né? Lute para não passar das 24 parcelas. Isso fica cansativo na vida da gente. Pensa, 4 anos, eu falo, eu sofri, porque o primeiro carro que eu comprei, eu não tinha experiência também. Eu era leigo, eu não era formado ainda, não conhecia taxa de juros, não conhecia nada, eu queria o carro. E eu comprei um carro, um Fiesta, 0 km, R$ 29.500, no ano de 2008. Eu dei R$ 1.500 de entrada e parcelei 60 parcelas de R$ 748.
Vocês não sabem o que é sofrer. Depois, quando eu comecei a fazer conta, caraca, de 29.500 eu paguei 44 mil reais. Tanto é que não saiu da minha cabeça até hoje as parcelas. Faltava 6 meses para terminar. Eu quitei esse carro e vendi ele por 14 mil reais. Loucura. Fiquei com esse carro quase 5 anos. Foi bom, maravilhoso. Desfrutei do carro, né? Mas assim, se eu tivesse conhecimento, eu poderia ter esperado um pouco mais, né? Ter pesquisado um pouco mais. E aí depois, né? Eu aprendi a lição. Hoje não, hoje é diferente. Hoje eu faço conta. Então aí eu não sofro tanto, porque aí fazendo as contas eu faço uma análise se dá para mim ou não. Então fecho um negócio. Se der do jeito que eu quero, beleza. Se não deu, tô fora. Então a gente precisa analisar. E é difícil, muito difícil. A gente sofre demais. 4 anos pagando isso, 5 anos pagando esse negócio. É muito difícil. Nossa, é um arrependimento. Quem aqui já que nunca passou numa loja, fez uma compra de sapato, de roupa, e depois chegou em casa e falou assim, puxa vida, mas por que eu fui fazer isso? Agora eu vou ter que ficar 3 meses pagando essas roupas, não vou poder fazer mais nada. Nem um chocolatezinho eu vou poder comer. Isso já aconteceu com vocês? Ou será que foi só comigo? Lá no passado aconteceu comigo. E com você já aconteceu? Professor, Sim. comigo, por exemplo, assim, não foi nem essa questão aí de não poder comer um chocolate, alguma outra coisa. Teve uma vez que eu me arrependi quando o dia que eu atrasei a parcela de uma loja, que eu fui lá pagar, tinha passado mais ou menos acho que uns 6, 7 dias de atraso. Aí quando eu fui lá, eu paguei R$ 17 de juro. Eu até falei pra menina, eu falei, nossa, mas vocês estão cobrando juro mais do que um cartão aí de crédito. Ela falou assim, porque a financeira calcula isso, esse encargo, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, Deus que me livre, ó, então eu vou começar a pagar a próxima fatura, já é antecipada, para ver se vocês me dão o mesmo valor de desconto. Agora eu ouvi a minha mãe falando aqui agora. Minha mãe tá fazendo tratamento no dentista, aí ela atrasou 3 dias. Atrasou não. Ela pediu pro pessoal colocar a parcela dela pro dia 10 e o pessoal colocou pro dia 6. E ela chegou no dia 10 para pagar e o pessoal queria cobrar R$ 25 de juro. Ela falou assim: não, vou pagar não. Eu falei para você colocar pro dia 10. Ah, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar a próxima adiantada. Me dá o desconto aí de R$ 25 que eu já vou pagar a próxima adiantada. Aí a moça falou: não, dona Marlene, fica tranquila. Mas tem que ser, né? Uai, o correto é igual agora, já pensou? A gente paga juros em tudo. Tudo que vai fazer assim, se não comprar à vista, paga juros. Trabalhando, você mal recebe o seu salário aí, já tem um desconto do seu pagamento. Agora, hora extra pode parcelar. Um benefício pode parcelar, tudo pode parcelar agora. Férias pode parcelar. Podia ter juros também, né? Pro pessoal, pros patrão aí que parcela também. Tem que chorar. Chora, chora, chora que dá certo. Sempre lembrando que nesse tipo de operação o custo final é diferente do contratado, justamente devido à influência dos juros. Muito diferente, tá? Outro bom exemplo é de investimentos, quando os números jogam ao seu favor. Aí é bom, quando a gente está ganhando, né? Você pode planejar sua aposentadoria deixando o dinheiro da poupança. Na poupança. Eu não gosto muito de poupança, não, porque a renda de poupança. Agora tá alta. Agora tá. Porque a taxa Selic tá alta. Então, quando essa taxa Selic estiver alta aí, o juro de poupança vai bem, vai bem. Só que também a desvalorização do dinheiro vai também na mesma velocidade. Mas é importante que essa decisão seja tomada depois de acompanhar a rentabilidade com outras ações. Assim, identifica os ganhos que vai obter em um determinado período. E você só consegue fazer isso a partir de instrumentos de matemática financeira. Vai dizer agora, ela não parece ainda mais interessante para o seu dia a dia?
mas a importância dela vai além e aparece de forma marcante no mundo corporativo, como veremos a seguir. Bom, pessoal, nós vamos dar uma pausa, né? Vamos dar uma parada por aqui. E alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem fazer um complemento, trazer uma experiência que vocês tiveram para complementar nossa aula? Alguma dúvida? Por enquanto, para mim, tá tranquilo, professor. Ótimo! Bom, pessoal, então nós vamos encerrar nossa aula de hoje, né? Já temos aqui mais de 1 hora falando. E vamos encerrar nossa aula de hoje e amanhã a gente dá continuidade nesse assunto. É um assunto muito importante, né? Peço a vocês aí que participe das nossas aulas, não deixe de participar de forma alguma, né? Porque as aulas é muito importantes e tem uma sequência. Então, se você perde essa sequência, depois você fica perdido no assunto. Então, é importante vocês participarem dessa aula online, né? Porque aqui a gente vai tirando dúvida, a gente vai conversando, a gente vai trocando experiências. Você conta a sua experiência, eu conto a minha, né? A Maísa contou uma experiência dela, o Daniel, né? E vocês vão contando aí as suas experiências e a gente vai somando, né, essas experiências e a gente consegue no final garantir aí um conhecimento, a gente consegue no final trazer para a nossa vida algumas experiências para a gente não sofrer, né, como às vezes a gente já sofreu lá no passado, alguém está sofrendo por conta desse desequilíbrio nas contas financeiras. Então, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Rogério? Silvestre? No caso, como eu perdi o começo da aula, você sempre vai estar postando o link no grupo lá das aulas? Então, Silvestre, você conseguiu entrar na sala de aula lá do Classroom? Não. Tá no grupo lá, depois você dá uma olhadinha lá no grupo, o link, e também tá na descrição do grupo, o link da sala do Classroom, da nossa sala de aula. Dentro dessa sala de aula lá do Classroom, lá fica todas as aulas diárias que a gente faz. Todas essas aulas são postadas no YouTube, né? Se vocês quiserem entrar também na página do YouTube e quiserem curtir a página lá e colocar o sininho, né, para todas as vezes que eu postar o vídeo você receber, pode também, mas é importante que todos vocês entrem na sala lá no Classroom, porque lá fica o material de estudo, lá fica as aulas diárias que nós fazemos. Então tem aula número 1, tem a data dessa aula número 2 tem a data da aula, lá fica o link de frequência, onde vocês vão assinar a frequência de vocês. Então é importante que todos vocês entrem nessa sala. Quem ainda não entrou, vai lá no grupo, tá na descrição do grupo o link, só dá um cliquezinho lá. Se vocês quiserem baixar o Classroom aí no smartphone de vocês, vai lá na Play Store, baixa, né? Quem tem o iPhone não vai ter que entrar via aí, internet, mas quem tem os smartphones Android consegue baixar a sala de aula. E aí vocês baixem no aplicativo no telefone de vocês, fica mais fácil para vocês acompanharem. Toda vez que eu postar alguma coisa também, você já recebe uma confirmação lá, uma notificação lá no seu telefone. Certinho? Certíssimo. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Tenham todos um excelente final de noite. Um grande abraço e até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite.